queridos amigos, queridas amigas, que Jesus acolha os nossos pensamentos de paz, de serenidade, que essa noite seja rica em entendimento, que a espiritualidade possa acudir aos nossos apelos nesse momento, para que a gente tenha um entendimento farto desse poema, como disse aqui a minha maninha Sandra, né, da Amélia Rodrigues, traduzido pela pena maravilhosa do nosso querido Divaldo Franco. O capítulo que nós escolhemos hoje, quer dizer, nós não escolhemos, nós estamos, na verdade, sequenciando, o Prosebem está sequenciando o estudo do Trigo de Deus, e não tem nenhum problema se hoje é a primeira vez, se vocês não viram o capítulo 5º, o capítulo 4, não tem problema, porque ele, na verdade, é uma sequência em capítulos, mas são interdependentes, então não há problema caso não tenham assistido às outras exposições, tá bom? Mas podem maratonar também, né? Porque eu acho que depois vai ficar disponível, né, Sandra? E aí vocês podem ir lá depois e fazer esse acesso. Esse capítulo 6, o título é O Poema de Isaías. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, quem é Isaías? Quem é Isaías? Isaías é um profeta do Antigo Testamento, não é da nossa época atual, né? É do Antigo Testamento, e ele viveu aproximadamente 500 anos antes de Cristo, né? Esse tempo aí é de 500 a 600, 700 anos antes de Cristo, e ele tem que a gente chama um cântico de Isaías, que é o cântico do servo de Isaías. O que acontece naquela época antes do nascimento de Jesus? O povo hebreu foi escravizado por vários anos, nós sabemos, lá no Egito. O Egito que tem a representação da estreiteza. Vamos colocar só um considerando aqui. Tudo que a gente estuda, meus amigos, do Evangelho, a gente tem que traduzir, fazer uma tradução, uma decodificação, porque ele é todo cheio de símbolos. Então, para que a nossa infância espiritual entendesse sobre questões mais profundas do espírito, era necessário que essas questões fossem postas como matéria, como algo palpável, e não estando no subconsciente, né, para tirarmos do subconsciente algo que fosse palpável, material, de um entendimento, tanto que eles utilizavam até teatros, né? Atos de ação simbólica para que as pessoas gravassem com mais facilidade. Então, à época, o povo hebreu foi escravizado por vários povos, pelos egípcios, depois nós tivemos os assírios, os babilônios, os persas e, por fim, os romanos. Então, eles temiam a escravidão. Era por demais humilhante, tanto que eles preferiam a morte à escravidão. Mas, enfim, nessa época, vem Isaías e fala sobre esse cântico do servo, que seria um libertador que viria, mas não viria como um Messias davídico. Davi era, tinha-se Davi, não é? Como grande conquistador, mas esse Messias de que fala Isaías, o profeta Isaías, era um libertador servo. Não era um libertador davídico, de guerra, era um libertador servo. Daí o cântico de Isaías, o cântico do servo de Isaías, que inspirou Amélia Rodrigues a dar o título de O Poema de Isaías. E eu vou começar por ele, pedindo licença a vocês para ler rapidinho, para que a gente agora compreenda a beleza desse cântico e a representação de Jesus em nossas vidas. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se agrada. Sobre ele porei o meu espírito e ele anunciará o juízo aos gentios. Não contenderá, nem clamará, nem ouvirá alguém a sua voz nas ruas.
Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça triunfar o justo, em seu nome aprenderão os gentios. Esse é o cântico do servo. E aí, aquele povo que estava tão sacrificado e escravizado ao longo de tantos anos, ver então raiar uma luz que é a vinda de Jesus. Antes do Cristo, já havia anúncios por vários profetas da chegada desse libertador. Mas o povo, acostumado com a violência, com a truculência na conquista de poder, achava que esse libertador seria um libertador físico, qual Moisés, que tirou o povo do Egito da escravidão para levá-los à terra prometida. Agora vamos raciocinar o seguinte: Egito significa uma estreiteza de um aprisionamento do povo hebreu, 400 anos escravizados. Vocês imaginem, alguém que tinha como fé um Deus único ser escravizado por um povo que era politeísta. Adorava o sol, adorava a lua, tinham-os como deuses, né? E eles lá ficaram por 400 anos, até que Moisés retira esse povo do Egito para uma terra prometida chamada Canaã. Vamos entender isso agora espiritualmente falando, o que é que representa para nós? Representa a nossa libertação do aprisionamento na matéria para a libertação espiritual. Canaã é a nossa libertação. A terra prometida é o Evangelho de Jesus. Então, aí nós temos o que a gente chama de primeira revelação. Lembram disso? Nós temos a primeira, a segunda e a terceira, que a gente somente departamentaliza para melhor entender. A primeira revelação a gente tem com Moisés, nessa libertação. Depois vem a espontaneidade do amor de Jesus, na segunda revelação. E a terceira, o Espiritismo, vem o codificador, né? Nós temos aí o Consolador prometido, que Kardec traz através da espiritualidade. Então, nós temos aí as três revelações. Uma condição própria de entendimento. Há somente uma revelação, porque Jesus é o governador planetário. Então, é Jesus na primeira, é Jesus na segunda, é Jesus na terceira. Só que a gente divide, porque o nosso olhar é muito imaturo na primeira revelação. Na segunda, nós já temos carteira de motorista. Já estamos na maioridade. E agora, com o Espiritismo, com o Consolador prometido, nós já estamos na maturidade espiritual. E é justamente na nossa maioridade que o Cristo decide descer sem perder a altura, como nos diz Emmanuel, para nos exemplificar o amor, porque com o amor a gente consegue acelerar o processo de aprimoramento do nosso espírito. Então, vem Isaías, antes do Cristo, 500, 600 anos antes, e fala que esse libertador não viria com espada, mas viria com a compreensão de um comportamento de acolhimento para que pudesse, a partir daí, nos ensinar verdadeiramente a amar, a vivermos uma vida sem morte. Então, nesse contexto, nasce então Jesus. Jesus, quando vem para o nascimento dele, Amélia Rodrigues começa aqui, não tem espaço para ele nascer. Há um texto muito bonito do irmão X, que está lá na Antologia Mediúnica de Natal, que é o Natal Simbólico, quando ele traz a simbologia do nascimento de Jesus, dizendo que ele nasce de noite e ele nasce numa manjedoura, porque não há lugar para Jesus nascer. Mas ele nasce a si mesmo, porque ele precisa de míseras palhas de uma manjedoura para nascer. E vem a noite, porque muitas vezes nós só o procuramos na noite da rebeldia, na noite em que passamos por momentos desafiadores, porque a noite, simbolicamente falando, tem a representação de momentos difíceis, de momentos de dor, de momento desafiador na nossa vida. E as palhas com que fazemos a manjedoura, Jesus está a nos dizer que mesmo nos momentos desafiadores, basta que façamos poucos esforços, míseras palhas, para criarmos um local, uma manjedoura no nosso coração, para que ele possa efetivamente nascer. Então, Amélia Rodrigues, ela inicia aqui o capítulo dizendo da dificuldade, né,
que Jesus é um semeador de bênçãos e a dificuldade que a gente tem para deixar que ele nasça em nossos corações. Mas antes do seu ministério público, vem João Batista, 6 meses mais novo, são primos os dois, nasce de Isabel, e Maria tem aquele encontro com Isabel, e é muito bonito porque João Batista, há um capítulo no livro Boa Nova, Jesus e o Precursor, de Humberto de Campos, que diz que os dois se encontram pequenininhos ainda, né? E Maria e Isabel estão ali conversando e depois encontra Jesus com João Batista quando ela vai procurar o filho, né? Então os dois assim no alto de uma colina lá em Nazaré e Jesus com o dedinho em riste apontando para João Batista, e aí Humberto de Campos poeticamente disse como um grande general aponta para o seu homem de primeira linha, as colinas e as depressões. Colinas significam simbolicamente os nossos momentos de tranquilidade, de harmonia, de elevação espiritual, e muitas vezes vales que representam em nossas vidas os nossos momentos mais difíceis, os nossos testemunhos verdadeiros de fé para Cristo. Então, os dois juntos, mas João Batista iniciou primeiro, abrindo caminho para Jesus, trazendo para nós, para o nosso entendimento, a chegada desse amor, a espontaneidade desse amor. Por isso veio aplainar as veredas, né? Deixar aquela pista retinha para que Jesus pudesse passar. E aí a gente escuta tanto o batismo de João Batista, que é também uma simbologia, né? Nós não podemos ter a percepção e a compreensão, já que estamos na madureza espiritual, que o simples mergulho numa água faz com que nós sinceramente nos arrependamos de tudo aquilo que a gente praticou e a partir dali esqueçamos absolutamente tudo, né? E não procuremos refazer a nossa experiência evolutiva. Então, lógico, ali é um marco, tanto que as pessoas precisavam se arrepender, né? Para depois ele mergulhar e a partir dali a pessoa ressurgir, a ida do homem velho e o surgimento, então, do homem novo, para que a gente possa ter um direcionamento e uma busca do ponto de vista simbólico, tanto que no Evangelho a gente não encontra nenhuma passagem de Jesus batizando. Ele batiza no fogo e no Espírito. O fogo é algo renovador, purificador, e é isso que a gente tem que fazer. Sermos batizados todos os dias, para que a gente transforme os nossos vícios em verdadeiras virtudes pontuais da nossa existência. Porque também, gente, todos temos vícios, né? O que seriam das nossas virtudes se não houvesse os vícios? Então, é o esforço de cada um. E o Cristo veio, então, logo após esse encontro com João Batista no Jordão, onde João o batiza, e a partir dali ele vai para o deserto da Judéia. Depois a gente pode até conversar sobre isso, né? Quando Sandra me convidar novamente. E aí a gente fala um bocadinho sobre aquelas tentações, que a gente estuda um pouco, e depois ele vai para Jerusalém. Aí a partir de Jerusalém ele tem um encontro com Hanã. Hanã é um sacerdote. E o sacerdote pergunta a ele, ali ele vai iniciar a sua vida pública. Aí o sacerdote pergunta a ele assim, o que você está fazendo aqui em Jerusalém? Não conheço você, você é muito humilde, característica de alguém que veio de uma cidadezinha simples, era Nazaré, na Galileia, não se levantava profeta da Galileia. O que aquele homem diferente estava fazendo lá no templo de Jerusalém? E aí ele diz que passava para instalar o reino de Deus. E o sacerdote diz, como é que você vai fazer isso? Aí ele diz assim, com o mármore do sentimento e com o cinzel da boa vontade sincera. Só essas duas coisas ele precisa para nos transformar integralmente. E aí o sacerdote ainda vira para ele e diz assim, como é que você vai fazer isso? Você conhece as regras do templo? Você conhece Roma e Atenas? Né? E Jesus disse, eu conheço o amor e a verdade e a vontade de meu Pai que está no céu. Então, sabendo dessas três coisas, conhecendo o amor, conhecendo a verdade, conhecendo qual é o desejo de Deus em nossas vidas, a gente vai conseguir transformar o mármore do nosso sentimento, talvez a dureza do nosso coração ainda, cristalizados por tantas experiências anteriores que tivemos e que nós trazemos por condicionamentos,
nós vamos utilizar essa boa vontade sincera. Não é aquela boa vontade meio mole não, viu gente? Que de vez em quando a gente tem... Eu faço tantos planos nessa minha cabeça que vocês não queiram saber. Agora, a execução é outra coisa, né? Então, essa boa vontade sincera é o desejo ardente de definir o seu caminho como bússola. Como Alice no País das Maravilhas, né? Tem um momento que ela está perdida, ela vai pro gatinho lá, né? Aquele gatinho risonho e feliz, ela diz assim, eu tô perdida. Onde é que vai dar essa estrada? Ela diz assim, para onde você quer ir? Ela fez, eu não sei, eu tô perdida. Ele fez, então para quem está perdido, qualquer caminho serve. Então a gente não pode viver nessa experiência, a gente tem que saber por que a gente está aqui, qual é o propósito da existência. Então Jesus chega para nos trazer como é esse semeador de bênçãos que Amélia Rodrigues nos traz no capítulo 6, essa madureza perfeita e necessária para que a gente avance. Esse caminho a gente percorre no refazimento do nosso espírito. E aí ele começa dizendo, e o povo de Israel esperando aquele libertador, e vem um servo sofredor. E mais importante, não vem para os judeus, não vem somente para os hebreus, né? Tanto que João Batista, o primo de Jesus, o precursor que a gente estava falando aqui, ele diz, olha, baixa essa ideia de vocês aí, porque se Deus quiser, até dessas pedras sai filho de Abraão. Então, não é só para vocês, é para os gentios, é para todos aqueles que se abrem à proposta de amorosidade do Cristo. Então, Jesus vem para todos e ele diz, eu vim para os doentes. Aí vocês vão me perguntar, ele veio para os doentes, mas quem são os nossos doentes? Nós, quando nos reconhecemos necessitados do Cristo. Amélia Rodrigues diz que ele veio para todos, essas bênçãos, ele enquanto pão da vida, ele enquanto luz do mundo, água viva, que está lá dito pela mulher samaritana no poço de Sicar, ele vai preencher as nossas experiências, nos conduzindo nessa jornada reencarnatória. E como é que a gente se reconhece doente? Quando a gente faz essa busca interior, quando a gente vai para o nosso deserto íntimo, como diz Guimarães Rosa, a gente tem que sair do sertão, mas só sai do sertão tomando conta dele adentro. Ou a gente toma conta do nosso sertão, do nosso deserto, daquilo, ou a gente se conhece, né, sabendo o que a gente precisa mudar. E olha, não precisa muito não, né, gente? Basta a gente analisar as nossas reações. Basta a gente fazer isso. Como é que eu reajo diante dessa circunstância? Eu estou reagindo assim? Então eu ainda sou muito ansiosa. Então, deixa eu ver o que eu preciso trabalhar aqui. O que eu preciso fazer de entrega verdadeiramente a Deus, né? Então, esse conhecimento, esse autoconhecimento, ele é necessário. E a gente não faz ele, muitas vezes, no meio de turbulência, não. A gente precisa fazer ele no meio de calma, como diz Santo Agostinho, né? À noite, na hora de dormir, para lá, pensa um pouquinho. Não dá tempo porque eu adormeço vendo televisão, eu adormeço assistindo um vídeo no YouTube, enfim. Para, nem que seja 2 minutinhos, né? E aí, perceba como foram as suas reações diante das circunstâncias do cotidiano, para que a gente possa ter esse entendimento maior. Isso é fácil? Não. Gente, às vezes eu vou fazer esse balanço de noite, dá vontade de chorar. De tanta bobagem que eu fiz. Aí eu digo, meu Deus, eu fiz isso de novo, né? Outro dia desse, liguei para um amigo dizendo, olha, eu perdi a paciência, não era mais para eu perder a paciência. Aí ele diz assim, minha filha, deixa de coisa, porque ninguém perde o que não tem. E tem razão, porque quando a gente adquire uma virtude, né, a gente não perde mais. Então eu não tenho a virtude da paciência. Então a gente vai adquirindo, aí a gente pensa, quando a gente cai, a gente pensa que é a dor maior. Não, a dor maior é quando a gente promete não fazer e cai de novo. Então Jesus veio para isso, para que nós compreendamos as nossas dificuldades, os nossos vícios e os transformemos. Ele tem uma frase que eu acho linda, que ele diz assim, se a luz que há em ti é treva, quão grande é a tua treva? Quer dizer, você não sabe quais são os seus vícios, você acha que está andando na luz, né? E você está cheio de dificuldade e você não reconhece, então você não transforma. Porque você acha que está tudo certo com você, que não tem problema, que é zero problema na vida. Então, não é dessa forma. Jesus, às vezes, nos traz a condição, dizem que Santa Teresa, certa vez,
ela estava passando por um rio, tropeçou, caiu no rio, quase ia se afogando. Quando ela estava lá se afogando, né, aí Jesus aparece, dá a mão, salva Teresa, né, de Ávila. E aí ele olha para ela e diz: vê, Teresa, o que eu faço com os meus amigos? Ela diz: é por isso que o senhor tem tão poucos, né? Porque são poucos aqueles que de fato querem seguir a Jesus. Não são dezenas de Madalenas, de Paulo, de Zaqueus que a gente tem. Então a gente conta aqueles que vão até Jesus porque se reconhecem como esses em sofrimento. E aí Amélia Rodrigues diz que ele compassivo, ele entende a gênese do nosso coração. Ele entende a gênese da nossa dificuldade. Vou falar uma coisa para vocês aqui. Enxergar, graças a Deus aqui, a maioria enxerga. De óculos, sem óculos, mas a maioria enxerga. Mas será que a gente vê? Porque a diferença nossa para o Cristo, a diferença nossa para alguém que se esforça, como diz Kardec, para se transformar espiritualmente, é a gente ver. E ver é como eu consigo enxergar o outro intimamente. Como eu consigo interpretar aquilo que eu decodifico do outro. A gente vê tão raso. O que será que Madalena viu nos olhos de Jesus? O que será que Pedro, que abandonou a sua casa de pesca imediatamente para ser pescador de homens, viu no olhar de Jesus? O que Jesus viu em Dimas, aquele ladrão que estava ali do lado dele, né, tido como criminoso também, quando pede ajuda a Jesus, e Jesus conquista o coração dele em meio à dor? Então nós precisamos ver, Jesus via, quando ele vai para o Sermão do Monte, está dito assim por Mateus, ó, ele subiu o monte, viu a multidão e subiu o monte para falar o poema das bem-aventuranças. Então ele sabe exatamente a necessidade de cada um. E nós sabemos. A gente sabe a do outro às vezes, né? Quer se meter na do outro. Mas a nossa mesmo a gente não sabe. A gente acha que está tudo bem. Então fica como os cegos espirituais, sem compreensão do que é Jesus, o que significa Jesus descer, sem perder a altura mais uma vez, né? Para poder ter essa compreensão maior. Então Jesus curava. Mas prestem atenção, ele não veio para curar corpos. Ele veio para curar almas, senão a gente cai na mesma experiência dos hebreus que estavam esperando o Messias de espada na mão para conquistar fisicamente o poder e retirar a guerra romana. Ele veio para curar almas. Então o que acontece com Jesus? Ele curava? Curava. Sandrinha falou aqui da Gênese, né? Que abre ali para a gente ter esse entendimento, um pouquinho daquela formação que é Deus, as curas e predições. Então, é interessante a Gênese, porque a gente começa a perceber por que Jesus curava. Porque está lá. Por que ele curava? Aí os espíritos vão dizer a Kardec que as curas de Jesus eram feitas, sabe para quê? Para conquistar o coração. Então ele fazia isso para conquistar os corações. O objetivo não era curar. Lógico, tinha o olhar misericordioso do Cristo, porque Jesus é assim. Ele vai nos conquistando aos poucos, né? Então, ele faz a cura, a gente se emociona com a passagem, a gente se encanta com o discurso. Aí, quando ele já chega perto da gente, diz assim: agora eu já posso chamar você de amigo. Carrega um pouquinho a minha cruz. Dá seu testemunho de amizade e de transformação. É por isso, meus amigos, que às vezes uma mãe se despede de um filho ou de uma filha. Ela está preparada para isso. Uma mãe cujo filho, cuja filha antecede ao plano espiritual, às vezes é preparada por Jesus em várias e várias encarnações para suportar aquele momento de testemunho. Então ele vai conquistando. Então quando a gente está passando por um momento desafiador, a gente aguenta. Acreditem nisso. Muitos vão dizer assim: meu Deus, que momento foi aquele? Eu tirei força não sei de onde. Ah, vai saber. Vai saber. É o Cristo que está te preparando aos poucos e vai apacentando e pacificando. Lembram da resposta que ele deu a Hanã? Eu preciso de sentimento, mármore de sentimento e boa vontade sincera. O que transforma é o amor. Quando a gente aprende, a gente se transforma.
Quando ele pergunta a Pedro assim, Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Tu me amas, apacenta minhas ovelhas. 3 vezes, não é isso? Ele não pergunta, como Hanan perguntou a Jesus, se ele conhece as regras do templo, se ele conhece Roma e Atenas. Não, ele só pergunta se ele ama. Só basta amar. Ah, mas eu não conheço tudo. Ah, mas um coração que ama é capaz de transformar e é capaz de suportar. Então, as curas que Jesus fazia, como diz aqui Amélia Rodrigues, que ele, após erradicar as mazelas, ele dava o contributo, porque a gente precisava ter a vontade pessoal de mudar. Porque se a gente não mudar, a gente não é curado. 10 leprosos procuraram Jesus. 10. Ele limpou todos. Só um voltou para agradecer. Quantos foram curados? 9 não. Limparam o corpo físico, provavelmente voltaram a ficar doentes, provavelmente todos já morreram, inclusive esse um, mas morreu curado. Como a gente falou tanto na época do Covid. Quantos companheiros nossos morreram vítimas daquela moléstia, curados, sãos de espírito. Porque às vezes a moléstia era o remédio necessário para a cura espiritual. Não esqueçamos disso. Então Jesus nos via e sabe hoje, porque nos vê, das nossas necessidades. Só que ele precisa da nossa colaboração, porque Deus age nas criaturas através das criaturas. Eu conversava com minhas amigas queridas, que eu revi todas hoje, né? E eu dizia que uma das bênçãos do Espiritismo para mim foi eu colocar meus filhos no Espiritismo, né? E eu levá-los. E antes dele conhecer a doutrina, eles conheceram a caridade. Depois eles entenderam da doutrina e agora eles sabem que sem a caridade não tem salvação. Então, a primeira conquista que teve foi meu filho, ele é todo... Meu Deus, tomara que ele não escute essa fita, que eu ia dizer assim, ele é todo... Tem algum Maurício aqui? O povo fala Mauricinho, né? Que gosta de andar todo arrumadinho, né? E aí ele andava todo arrumadinho, roupinha de marca e tal. Aí teve um dia que ele virou para mim, já experienciado, né? Disse, mãe, vai ter uma festa e eu preciso comprar uma calça nova. Aí ele parou e disse, não, eu preciso não, mãe, eu quero. Aí eu despertei e eu vi que ele começou a entender a diferença entre precisar, necessidade espiritual e querer, que é desejo humano. Já fiquei feliz daí. E outro dia, minha filha na evangelização, e aí ela disse, minha mãe, o tema da evangelização foi explicar às crianças que Jesus é o Filho e que Deus é o Pai. E aí toda hora a gente ficava, quem é o Pai? É Deus. E Jesus é o quê? É Filho. De novo, quem é o Pai? Deus. Jesus é o quê? O Filho. Aí um pequenininho virou para ela e disse, tia, eu posso dar um murro nele? Que adianta você saber que Jesus é o Filho e Deus é o Pai se você está com vontade de dar um murro no colega e o colega é Jesus para você? Não é melhor você explicar que o outro é Jesus em você? Que a alegoria, né, aquela simbologia de Caim matar Abel significa que nós somos irmãos. Caim e Abel somos nós. Eu sou Caim, ele é Abel, ele é Caim, ele é Abel, Abel, Caim, né? Então assim, todos somos irmãos. É esse o sentido de Caim e Abel. Deus está querendo dizer que se eu mato Caim, se eu mato Ana, José ou Pedro, eu estou matando meu irmão. E aí vem Jesus e aperta um pouquinho mais e diz assim, não é só matar, tirar a vida, não. Se você matar o sonho do outro, você está matando o sonho do irmão. Se você matar o entusiasmo do outro, você está matando o entusiasmo do teu irmão. Compreendem isso? Jesus, então, aprofunda, é isso que esse capítulo quer dizer? Jesus aprofunda o sentido, ele tira do material porque a gente já é capaz de entender o espiritual. Então, ele cura. Ele limpa, porque pelo seu magnetismo é possível fazer, sim, faz tudo isso. Mas isso ficaria lá, se fosse só isso. Mas não é só isso, é muito mais que isso. Ele quer nos dizer, ele quer tratar conosco sobre uma cura muito mais profunda. Ele quer tratar de uma cura espiritual, porque senão a gente volta a ficar cego espiritualmente falando. Os cegos no Evangelho não têm nome, podem procurar, vocês não vão ver.
Aliás, a maioria dos curados a gente não sabe o nome, né? Mas os cegos têm uma característica importante, porque os cegos é como se ele não tivesse identidade espiritual. E a cura do cego de Betsaida é importante, e a cura do cego Bartimeu não é o nome dele não, Bar é filho de Timeu, era o nome do pai dele. O cego de Jericó, Jericó era a cidade mais antiga do mundo, era a cidade onde ele morava. Vamos falar de Bartimeu. Bartimeu, depois que ele é curado, o evangelista não diz que ele está à margem do caminho pedindo esmola. Depois que ele é curado, ele quer seguir Jesus pelo caminho. Se ele não seguir Jesus pelo caminho, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, vê como tudo é simbólico. Se ele continuar à margem do caminho, ele volta a ficar cego, ainda que fisicamente curado. Mas ele continua cego. Mas Bartimeu não fica, porque quando Jesus pergunta a ele, Bartimeu, o que queres que eu te faça? Ele diz o quê? Que eu veja. Que eu veja. Veja, a pergunta de Jesus ela é tão emblemática, porque eu fico imaginando se Jesus ficasse na frente da gente e perguntasse assim, Dona Josefa, o que queres que eu te faça? É como se ele dissesse assim, eu tenho uma infinidade de bênçãos para você, mas o que você quer? O que precisa tua alma e teu espírito? Percebem como é importante a gente se conhecer? Quando a Amélia Rodrigues diz aqui que ele veio para os doentes, como é importante eu saber a doença da minha alma. E ele sabia, ele disse, Senhor, que eu veja. Ele só quer ver, porque quando ele começar a ver o outro, a ver as coisas com profundidade e com entendimento, ele vai descobrir qual é a sua missão, qual é o propósito de Deus na vida dele. Porque isso é o mais importante da nossa jornada reencarnatória. Então, o que ele está dizendo aqui é que Jesus ela está dizendo aqui que Jesus curava e Jesus ainda estimulava a cada um de nós a procurar o nosso destino, sendo ele a bússola verdadeira. Então, esse esforço, ele é importante, né? Esse esforço que nós fazemos é importante. E olhe, muitos não receberam e não compreendem. Até hoje. Quantos matam em nome dele? Quantos cometem atrocidades em nome de Deus, por exemplo, né? Pela religiosidade que possui, quando a religião é uma volta de conexão com o Pai. Então, naquela época também, Jesus foi expulso de Nazaré. Olha como isso é importante, como essa lição é importante para nós. Nazaré era a cidade dele, onde ele foi criado. Ele nasceu em Belém, mas ele morou em Nazaré, né? Então, ele trabalhou em Nazaré. E o que acontece, minha gente? Certa vez, ele vai até Nazaré e o povo diz assim, isso aí é mentira, né? Segundo Humberto de Campos, algumas pessoas, daqueles fariseus e saduceus que não gostavam de Jesus, né? O que é que fizeram? Não acreditavam que ele seria esse libertador, porque Isaías fala de um servo sofredor. Como é que alguém que é servo sofredor pode libertar da águia romana? A preocupação era só essa. Então, o que é que acontece verdadeiramente? Ele vai para Nazaré, diz Humberto de Campos que essas pessoas foram a Nazaré antes, sabendo que ele iria, falaram mal de Jesus ali e ninguém quis receber Jesus. E tentaram expulsar Jesus. E no livro Boa Nova, Humberto de Campos nos conta, através de Chico Xavier, essa passagem muito bonita, porque ele diz assim, que as pessoas de Nazaré começaram a xingar Jesus, né? Dizer que era mentiroso, que não era o Messias, e aí 2 discípulos começaram a discutir, bater boca, né, com as pessoas ali de Nazaré. E Jesus, sentindo que aquela situação ia ficar ruim, simplesmente abre um sorriso e pede que todos voltem para Cafarnaum. E aí eles voltam para Cafarnaum, e quando chegam em Cafarnaum, aquela discussão de Nazaré já tinha contagiado todo o colégio apostólico. E aí Jesus diz, olha, não pensem, é loucura a gente achar que todos vão fazer o mesmo conceito sobre nós e vão ter o mesmo conceito sobre nós. Porque no ver, cada um tem um degrau de conhecimento espiritual. Nem todos estão no mesmo degrau. Então, Sócrates dizia assim, fala para que eu te veja. Então é preciso, e cada um vai interpretar a fala de acordo com a sua evolução espiritual. É isso que Jesus está dizendo. Então, se vocês pensam e vão passar a vida toda se sacrificando para isso, achando que todos vão gostar de você,
não vai acontecer. Isso não vai rolar, né? Porque cada um vai entender de uma forma diferente. Eu pensei que quando eu assumisse a minha função de promotora de justiça, todo mundo ia gostar de mim. Mais odeia do que gosta. Porque ninguém gosta de ninguém forçando vida, né? E é o que mais a gente é pago para fazer. Cumprir o que está na lei. Então, você tem que aceitar e entender. O outro não gosta de você e tem um motivo para não gostar. E tudo certo. E a gente vai seguindo o sequenciamento da nossa vida. Então, em Nazaré aconteceu isso. Aconteceu que os discípulos entraram naquele movimento, né? E saíram de Nazaré e foram para Cafarnaum, levando a briga de Nazaré. Opa, e a gente não faz isso não, é? Às vezes a gente pega o celularzinho, né? Começa ali a ver as mensagens, aí começa a brigar com o povo, às vezes a gente nem conhece, mas está postando uma coisa que a gente não gosta, aí a gente vai lá, ao invés de se aquietar, ir lá no nosso e postar uma coisa boa, né? A gente vai lá e discute com a pessoa. Não é assim. Política, então, misericórdia. E aí você desliga o celular, agora eu vou dormir. Aí desliga o celular e pensa que não leva a discussão para casa. Leva. Tem uma discussão no trabalho, aí leva a discussão para dentro da casa. Porque você consegue sair fisicamente, mas não sai vibratoriamente. Então você leva o problema com você. Então foi o que aconteceu em Nazaré. Então as pessoas não entendiam Jesus. Jesus cura a mão mirrada de um homem na sinagoga de Cafarnaum no sábado. Olha como eles eram apegados às tradições. E o sábado é o Shabat, que você não pode trabalhar. E Jesus vai lá, tem um homem com a mão ressequida, ele vai lá e cura a mão daquele homem. Cura a mão daquele homem. E aí os fariseus, saduceus que estavam ali, começam a reclamar de Jesus e formam um grupo para matar Jesus. Ele sai da sinagoga, sai com seus discípulos, todo mundo, uma multidão, leva um monte de gente para ser curado, e ali ele cura a todos. E é justamente nesse momento que ele recita o salmo do servo sofredor, o salmo não, que ele recita o cântico do servo sofredor de Isaías. É exatamente nessa passagem do Evangelho de Mateus, salvo engano é o capítulo 12, não me recordo agora os versículos, onde ele vai recitar esse cântico do servo. Ou seja, ele está ali dizendo, eu vim como para servir, como alguém que vai servir para modelar vocês na atividade de burilamento espiritual. E meus amigos, nós sabemos de cor salteado, né? Os espíritos nos dizem que Jesus é o nosso modelo e guia. E qual é a nossa dificuldade? A gente o quer por guia, mas nem sempre como modelo. Essa é a nossa dificuldade maior. Então Jesus aqui, ele é expulso de Nazaré. Nessa passagem, logo depois, ele cura um homem que é mudo e cego. E aí os fariseus vêm e dizem, aí a multidão está ali, vê que ele curou aquele homem que é mudo e cego, a multidão fica extasiada e diz, olha, esse daí é o filho de Davi. Né? Porque o filho de Davi é porque diziam nas profecias que o Messias viria da casa de Davi. E aí esse é o filho de Davi. Então o povo já começa a reconhecer nele uma libertação diferente, uma libertação espiritual. Aí os fariseus e saduceus se apressam e dizem assim, não, vocês estão enganados. Ele está curando porque ele é o chefe dos demônios. Ele cura em nome do demônio, porque ele é o demônio maior. Por isso ele cura. E aí Jesus, então, tem todo aquele discurso, logo após ter falado do cântico do servo sofredor de Isaías, ele começa a explicar que casa dividida não fica em pé, se ele cura em nome de Beelzebu, por quem cura os discípulos dos fariseus. Então, uma série vai falar que pelo fruto se conhece a árvore, uma série de segmentos que ele dá, série de segmentos, uma série nessa passagem que ele traz para a gente, para nos explicar que nem sempre a gente consegue receber Jesus, porque é desafiador. Paulo nos diz que o olhar de Jesus nos constrange. Olha, certa vez, algumas eleições aí passadas, eu ia fazer uma palestra na Casa Espírita. E aí, época de eleição, vocês sabem como é, né? Aí, na época de botar aquelas praguinhas, o nome já está dizendo, é uma praga, né?
a pregar aquelas pragas na gente, no carro, né? E aí eu parei no sinal, aí veio um monte de gente, só que tinha 2 candidatos, né? E aí um de um lado, outro do outro. Pode pregar, pode pregar. Eu, não bote não. E eu não podia, porque eu estava trabalhando. Não podia ter, imagina, praga do político no carro. Eu falei, não bote não. Não, tem que botar, eu vou botar. Aí teve um que botou, eu digo, tire. Eu pedi pra você não botar. Tire. Eu me irritei tanto, gente, que eu falei, tire agora. Eu pedi pra você não botar, eu não posso ter no carro e tal. Aí o rapaz tirou, tal, eu fui embora, fui chateada, né? Gente, quando cheguei na casa espírita, eu ia falar de perdão e de misericórdia. Aí eu pedi, foi a dirigente, falei, minha irmãzinha, segura aí na reza, que eu preciso de 10 minutinhos aqui para fazer as pazes com Jesus, porque eu não tenho condição de falar sobre isso diante do que eu fiz na estante agora aqui, que eu pedi a paciência novamente. Então, o olhar dele é constrangedor, porque o amor é tão grande que às vezes a gente se constrange diante daquela situação. De verdade. Não é? Porque é difícil para a gente ter essa percepção. Primeiro lugar é ele. Segundo lugar é ele. Terceiro lugar é ele. Que é a tolerância que ele nos pede. Então, quando a Amélia Rodrigues traz aqui no capítulo 6, eu estou falando dele, porque todo o capítulo 6 é sobre ele. Então, assim, a gente tem que fazer o arranjo do que ela quer trazer para nós. Do que representa verdadeiramente Jesus, quando ela diz que ele é luz do mundo, pastor sublime, água viva e pão dos céus. Água viva. Gente, a gente se contenta em tomar água e comer, do ponto de vista material. Aí a gente fica saciado por alguns momentos. Logo depois a gente vai voltar a ter fome, ter sede novamente. Mas a água que ele fala e que ele quer produzir para a nossa vida é aquela que fica de forma permanente. É a paciência, né? São os nossos vícios que a gente vai construindo e que nada externo é capaz de modificar. Então, aos poucos, a gente vai tendo esse entendimento, esse olhar diferenciado do outro. Deixar de achar que na vida está cheio de pegadinhas, né? Porque o problema não reside nessas pegadinhas, o problema reside em como a gente reage a isso. Olha, certa vez, já tem alguns anos isso, o gabinete que eu trabalhava era contigo, era colado com o gabinete de um outro colega, que era muito brincalhão. Gostava de tirar graça, né? Às vezes, eu trabalhava naquele período da tarde, e às vezes chegava assim, 5h30, ele dizia, olha, tem umas 10 pessoas lá para você atender. Quando eu ia, ficava louca, né? Já estava na hora de ir embora e tinha 10 pessoas para atender. Mas, enfim, ele gostava de tirar graça. Teve um dia que ele disse, olha, já perto de ir embora, já cansado. Ele, olha, tem uma pessoa aí, só você resolve. Eu falei, mas para atender, mas essa hora, tem certeza? Deixa de brincadeira. Não, é sério, tem uma pessoa lá para você atender, vai lá, só você resolve. E quando eu fui, era um senhor magrinho, sabe? Bem magrinho. Falei, pois não, moço, qual é o problema do senhor? Não, doutor, eu vim aqui, isso já tem alguns anos. Eu vim aqui, e ele do meu lado aqui, né? Eu vim aqui para falar com a senhora porque eu vim fazer uma reclamação de uma pizzaria. Eu falei, mas qual é a reclamação? É o seguinte, eu só me satisfaço depois do 15º pedaço de pizza. E a pizzaria é rodízio, e não deixa mais eu entrar lá. Eu passo na porta e ele não me deixa entrar. Meu movimento foi esse, olha, olhei pro colega e disse, isso é graça, né? Isso é hora de você estar com graça. Aí ele, não, é verdade. Eu virei pro homem e disse, olha, meu senhor, o problema do senhor, não é não, o problema do senhor é um médico. O senhor vai com um psiquiatra, vá pro médico, pro senhor se tratar, porque não é possível o senhor comer 15 pedaços de pizza. Eu tô falando pra senhora que se a senhora quiser, a senhora vai lá comigo, eu pago o chopp da senhora, porque o chopp não é de graça. Mas a senhora vai ver. Eu digo, tá, meu senhor, eu não vou atender o senhor vai pro médico, deixa de graça, de brincadeira. E voltei para trabalhar. Na segunda-feira, o jornal, na época era o Sinforme, né? Que era aquele jornal de segunda-feira que saía com as notícias, né? As bombas. Pizza, como é, gente? Vendedor ambulante é barrado em pizzaria. Eu digo, valeu, Nossa Senhora. Eu fui olhar para ver se o homem tinha falado de mim, né? Um homem magrinho. Como é que eu ia adivinhar como comia 15 pedaços de pizza? Era verdade. Mas ele era vendedor de porta em porta. Então, acho que por isso ajudava, né? Ele não ficava gordinho. Então, o homem era verdadeiro. Então eu fico pensando, como é que está o nosso olhar diante dessa realidade? E como nós somos influenciados? Olha que coisa importante. Pensamento e vida. Emmanuel nos diz que nós somos influenciados o tempo todo.
a todo instante, não só pelos vivos encarnados, como pelos vivos desencarnados. Lógico que não são eles que embutem em nós o pensamento é nosso, pelo menos isso é nosso, né? Agora, como eu penso, eu recebo uma ajuda e um reforço. Aí, quando a gente vai ler o Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente vai ler principalmente o LE, que é o livro dos Espíritos, está lá. Os Espíritos influenciam a sua vida mais do que vocês imaginam. Até certo ponto, eles até dirigem. Aí a gente só pensa no obsessor. Por que a gente não pensa no Espírito bom? E deixa ele dirigir a gente? Porque depende de nós. Depende do nosso pensamento. Então, se eu penso alto, eu vibro alto. Se eu penso um pouquinho mais baixo, eu vibro mais baixo. Né? Então, na pandemia, foram 20 quilos engordados. Por quê? Chegava de madrugada, eu trabalhando, eu pensava, vou comer alguma coisa lá na cozinha. E aí eu dizia, eu vou comer um biscoito de chocolate. Aí eu acho que o Espírito dizia assim, minha filha, come o pacote todo. Um só não. Um não mata fome. Olha, você vai ter sono, come o pacote todo. Agora vai lá, pega aquela lata de leite condensado, não precisa nem fazer brigadeiro, vai comendo de colher. O pensamento é meu. Quem quis ir sem fome ir para a cozinha pegar comida fui eu. Entendem como isso vai projetando na nossa vida? Então, nesse caso que eu contei para vocês, foi um colega brincalhão que repetidamente fazia brincadeira e que aí você acaba embarcando nisso. É muito rápido. Então, Jesus veio quebrar esse paradigma e dizer, olha, vigiem e orem. Porque na vigilância eu vou saber o que é lícito, tudo. Mas o que me cabe? Nem tudo que é lícito, né? Porque senão a gente cai igual a Paulo, como ele dizia, né? O bem que eu quero, o mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Né? O bem que eu quero, esse eu ainda não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Então, a vinda de Jesus para nós aqui, e na época dele, gente, nos dizem os espíritos que tinham verdadeira epidemia de obsessão. Tanto que a gente vai ver assim, ó, o cego foi levado, eu estou usando a terminologia do Evangelho, tá, gente? O paralítico foi levado, por quê? Porque não se equilibrava em suas próprias pernas, estava num processo gravíssimo de obsessão, uma subjugação. Ele mesmo já não conseguia mais ir, perdeu completamente o seu senso, o seu controle, precisava ser levado, né, até Jesus. Então, nessa passagem, a gente já está encerrando, né, ele fala que nem todos o compreendiam, exato, a Amélia Rodrigues nos diz isso, porque ainda não havíamos despertado para essa necessidade de autoconhecimento, de saber, por isso eu coloquei hoje, chamando vocês aqui, lá no Instagram, né? Ele era peregrino do amor, é na palavra dela, nas palavras dela. Ele era o peregrino do amor e ele era o andarilho, ele é o andarilho das estrelas. Porque a voz de Deus, como ele é o verbo de Deus, ele então é a voz peregrina de Deus em nossas vidas. Ele não para, ele continua até hoje a perguntar a cada um de nós o que é que a gente busca, o que é que a gente quer, se a gente quer ver, se a gente quer enxergar, o que é que a gente quer que ele faça por nós. Então é preciso, olha o respeito de Jesus por cada um de nós, pela nossa consciência. Ele antes pergunta, minha filha, o que você quer que eu te faça? Meu filho, o que você quer? O que você deseja? Porque essa descoberta tem que ser nossa. E ele veio para nos ajudar a termos essa descoberta. A sabermos o propósito da nossa existência. E aí eu encerro com a própria Amélia Rodrigues, quando ela diz, ele chegou e não foi reconhecido. Por ser pacífico e pacificador, não odiento e déspota como desejavam os vingadores, sendo a luz que liberta as consciências e jamais as apaga. A sua claridade permanece, mesmo quando as sombras ainda não se dissiparam de um todo. Muita paz a todos.